Bom, se você segue o canal, você sabe que eu amo teorias. Por isso, eu peço que você se inscreva, dá essa força pra gente. Meu nome é Almaile e hoje nós vamos falar de teoria e eu adoro esse assunto. Teoria das escolhas trágicas. Vamos falar sobre isso e fique até o final que esse tema é bem relevante. Nós temos médico respondendo por homicídio com base nessa teoria. Olha o quão importante é essa teoria que fala de escassez de recursos públicos e relativiza questões elevadas a arauto constitucional ou a razão da existência da Constituição Federal. Principalmente questões ligadas à vida e à dignidade, que em direito chamamos de dignidade da pessoa humana. Olha que coisa chata! Se de um lado nós temos direitos sociais titularizados como cláusulas pétreas na Constituição Federal, ou seja, indiscutível, de outra, uma dificuldade em cumprir tais preceitos, ganharam e ainda ganham no Poder Judiciário e outros órgãos um crivo, uma autorização para o seu descumprimento. Por exemplo, o que o Estado deve prover em grau primário? O saneamento básico ou uma cirurgia de urgência? São ambas coisas importantes demais, concordo? Difícil resolver? Entendam que, mesmo que haja no orçamento uma destinação de verbas para ambos, e caso o saneamento e a saúde, em algum momento, esses interesses entrarem em conflito, deverá haver uma decisão que privilegia a dignidade humana e nesse dilema sacrifica-se o saneamento em prol da saúde de uma ou mais pessoas. Sempre que o tema é escolhas trágicas, a gente faz um paralelo com o mínimo existencial, algo que é intangível, ou seja, cabe relativização. Parece absurdo, mas a gente precisa entender. O que acontece? Desde o primeiro ano da faculdade de Direito, o aluno ouve todo santo dia princípios gerais do direito. Aí cada ramo do direito tem o seu sistema principiológico. Então, por exemplo, a gente tem a presunção de inocência, como princípio do direito penal, a gente tem o princípio da boa-fé objetiva no direito civil e também no direito do consumidor, princípio do non-olet no direito tributário, que não importa de onde vem o dinheiro, você tem que pagar o imposto. O princípio da supremacia do interesse público no direito administrativo, e aí nós temos também o princípio da razoável duração do processo, esse só na terra do Peter Pan, mas existe lá na Constituição Federal, de ordem constitucional. Enfim, são princípios que dão uma natureza principiológica do ordenamento jurídico, que tanto traz um benefício na interpretação da norma, quanto, de forma maléfica, traz uma interpretação criativa da lei, da doutrina e da jurisprudência, nem sempre se harmonizando com o que se espera da justiça como função de Estado. A gente precisa misturar, para ficar legal o vídeo e didático, medicina com direito e religião. Olha a natureza do problema e olha o que aconteceu. Bom, a treta foi o seguinte, percebam a miscelânea. Uma criança chegou no hospital por envolvimento em acidente e após ter perdido muito sangue e com a premente necessidade da transfusão, morreu em razão da escolha pelos pais da abstenção da transfusão em razão de cumprimento de preceito religioso. Perfeito? Pois bem, na tomada de decisão, eles foram ainda persuadidos pelo médico que, da mesma religião, os incentivou a tanto e ameaçou os outros médicos que assistiam também a criança, no caso a paciente. Olha o nível do problema. Em razão da ciência inexcusável do dano motivado pelo não tratamento e ante ao seu dever de diligência, houve a caracterização do dolo eventual, que é a condição que você assume o risco do resultado. Nesse caso, crime. E o médico foi levado a júri popular, porque crime
homicídio. A escolha trágica aí foi o sacrifício da vida de uma criança que não teve o poder da escolha em decorrência de cumprimento de preceito dogmático. E ao pesar pela balança da dignidade da pessoa humana, não há dúvidas que a decisão foi mais que irresponsável, foi criminosa e por isso respondeu o médico. A gente já viu decisão no CRM no seguinte sentido: tem resolução dos anos 80, resolução 1021, tá, do Conselho Federal, que disciplina da seguinte forma: se houver eminente perigo de vida, o médico praticará a transfusão de sangue independentemente do consentimento do paciente ou de seus responsáveis. Não tem discussão. Eu estou falando no campo ético, CRM. Por exemplo, outro debate bem intenso, mais em bioética, né, é o direito à vida e o direito à morte. A gente sabe que aqui a eutanásia é ilícita, mas a ortotanásia não. Portanto, suspender tratamentos invasivos que prolonguem a vida de pacientes em estado terminal, sem chance nenhuma de cura, de acordo com a vontade do doente ou dos seus familiares, não é uma indução à morte. Então nós temos aqui um outro contexto, nós temos dois pesos em medida e se sacrifica um em favor do outro, não só juridicamente, mas factualmente mais relevante. Entendem? É muito difícil resolver conflitos que têm em contradição pontos tão sensíveis e é por isso que esse tipo de debate é importante. Nada melhor do que uma boa discussão acadêmica, uma boa aula, para suscitar dúvidas e saneamento delas para a resolução de problemas altamente complexos. Hoje nós falamos de escolhas trágicas, algo que o judiciário aplica cotidianamente no Brasil em razão da dificuldade do orçamento e da dificuldade ainda maior que o Estado brasileiro tem de cumprir o que é obrigado, e falaremos mais adiante de assuntos que vocês devem trazer e escrever aqui embaixo. Beleza pura? Vamos em frente.